E aí, galerinha, vamos lá? Tô aqui hoje para a gente discutir algumas questões sobre gráficos de movimento uniformemente variado que vocês estudaram com o professor Rafael, tranquilo? O que é que a gente vai fazer? Um passo a passo de questões onde a gente vai utilizar todas as nossas informações no que diz respeito à aplicação de gráficos do Moove, tá? Então, olha só. Nessa questão aqui, ele pede para a gente analisar o gráfico e, obviamente, responder as sentenças descritas aqui. O que é que a gente tem aqui? O que é que a gente vai primeiro pensar? Nesse contexto aqui, a gente tem um gráfico velocidade em função do tempo. Quando eu tenho um gráfico velocidade em função do tempo, a pergunta é, essa velocidade é variável ou é constante? Neste caso especificamente, de 0 a 30 segundos, a minha velocidade saiu de 0 até 30 metros por segundo. Então eu posso dizer que no intervalo de 0 a 30 segundos, eu tenho que qualificação de movimento? Eu tenho um movimento uniformemente variado. O que é que está acontecendo com a minha velocidade aqui? Ela é positiva ou negativa? Positiva. E eu tenho uma reta com inclinação para cima, o que caracteriza também uma aceleração positiva. Então, nesse trecho, a gente tem um move progressivo. Lembra que o progressivo está associado ao fato da velocidade ser positiva. Acelerado. E ser acelerado é porque os sinais da velocidade e da aceleração são iguais. Nós temos outro movimento aqui, um movimento de 30 a 50 segundos. Então, de 30 segundos a 50 segundos, eu também tenho um move, eu também tenho um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a minha velocidade está variando uniformemente o seu valor, só que a minha velocidade continua positiva, porque está acima do eixo dos tempos, mas a inclinação da minha reta agora está decrescente, mostrando que eu tenho aqui uma aceleração negativa. Então, no trecho de 30 a 50, que tipo de movimento a gente tem? Tem sim um move progressivo. O progressivo está associado ao sinal da velocidade. E como eu tenho velocidade e aceleração com sinais opostos, progressivo, desacelerado. Lembrando que o desacelerado também pode ser nomeado de retardado, ok? Bom, fizemos uma análise do gráfico e agora a gente vai começar a responder o que a questão está pedindo, porque até então a gente só analisou o gráfico. Na letra A, ele pede o deslocamento do corpo. Como a partir de um gráfico VT, a gente faz uma associação com o deslocamento. Lembrem-se que todo gráfico VT, a área do gráfico é numericamente igual à distância percorrida. Também lembrando que quando eu busco essa área, eu pego linha fechada para o eixo das abscissas, para o eixo dos tempos. Então, aqui é a representatividade da minha área. Ou seja, na letra A, eu posso dizer que nos gráficos velocidade em função do tempo, a área é numericamente igual à distância percorrida. Lembra que esse igual com o nzinho em cima está reforçando que a área e distância são grandezas diferentes. Né? A área eu posso trabalhar com metro quadrado e a distância com metro, por exemplo. Então, se são diferentes, elas não são iguais. Porém, numericamente, elas têm o mesmo valor. Quando eu penso nessa figura, a área ali é de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, eu posso dizer que o deslocamento, neste caso, total do corpo foi de quanto? Base desse triângulo. Distância percorrida, numericamente igual. A base do triângulo, 50. Está saindo de 0 e está indo até 50, tá? Vezes a altura do triângulo, 0 até 30. Tudo isso dividido por 2. Então, o que é que a gente tem? 50 vezes 15. Distância total percorrida por este corpo foi de 750
metros, tá? Então, lembra disso, ó. Todo gráfico, velocidade e tempo, a área descrita é sempre numericamente igual à distância percorrida. Beleza? O que é que ele pede na letra B? Na letra B, ele está pedindo a aceleração nos intervalos de 0 a 30 e de 30 a 50. Como a partir de um gráfico VT eu chego numa aceleração? Todas as vezes que eu penso num gráfico VT, a inclinação da reta me define a aceleração. Neste caso, vamos também fragmentar os tempos. De 0 segundo a 30 segundos. Vamos pensar na aceleração. A aceleração é variação de velocidade por variação de tempo. Olha o gráfico. Em 0, a minha velocidade é 0. Em 30 segundos, a minha velocidade foi de 30. Então, o que é que eu tenho? A minha aceleração vai ser... Qual foi a minha variação de velocidade? 30 menos 0, dividido por 30 menos 0. De onde eu tirei isso, galerinha? Ó, velocidade, 0 para 30. Então, a variação foi 30 menos 0. Tempo, 30 menos 0. Tá? Informação no próprio gráfico. Daí, quanto vale essa velocidade? 30 dividido por 30. E eu tenho por velocidade 1 metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? O que é que a gente vai fazer agora? A mesma relação, só que para outro intervalo de tempo. Qual outro intervalo de tempo? De 30 a 50. Vamos lá. Ó. Agora eu tenho de 30 segundos a 50 segundos. A ideia é a mesma. Tem um gráfico VT, inclinação da reta estabelece a minha aceleração. Vou lá, a aceleração será igual a variação de velocidade dividido por variação de tempo. Como é que nós vamos pensar aqui? Aqui a gente tem que ter cuidado. Qual é a velocidade inicial dele? 30, porque eu estou começando no tempo 30. Qual a velocidade final dele? 0. Então aqui, ó, toda variação, lembra que é sempre condição final menos condição inicial. Então será 0 menos 30. Tudo isso dividido por quanto? 50 menos 30. 50 menos 30. Então, nós temos de aceleração menos 30 dividido por 20. Isso vai me dar menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ó, preste atenção, ó o menos aqui. O menos está justamente confirmando o nosso menos daqui, que é confirmado pelo declínio da reta. Tranquilo? Então, olha só para retomar. Gráfico VT, velocidade em função do tempo. O fato de estar sendo representado por uma reta inclinada define que o movimento é uniformemente variado. Porque se fosse uniforme, esse gráfico teria por VT uma reta paralela ao eixo dos tempos. O que eu tenho além de caracterizar o movimento de informação nesse gráfico? A área do gráfico me dá a distância percorrida e a inclinação me permite estabelecer a aceleração. Ora, outro pedido, a partir do gráfico VT, ele pede para que a gente esboce o gráfico posição por tempo, sabendo que o corpo saiu da origem. Vamos parar aqui e pensar. Na letrinha C, ele quer um gráfico espaço no eixo das ordenadas, em metros, por tempo em segundos. Lembrando que os tempos que nós vamos usar é o próprio tempo representativo do gráfico VT. Então, nós vamos trabalhar com 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Beleza? De onde o meu corpo saiu? 0. Mas vocês concordam comigo que nesse processo ele teve 2 trechos de movimento? Ele teve um movimento de 0 a 30 e teve um movimento de 30 a 50. Eu sei a distância total, mas eu não sei, por exemplo, a distância específica aqui dentro.
de 0 a 30. Então, para construir o gráfico ST, eu preciso saber essa distância. Por quê? Porque eu preciso fragmentar com o movimento expresso na questão. Então, nesse caso aqui, ó, antes de construir o gráfico, eu preciso definir de 0 segundo a 30 segundos qual foi o espaço percorrido nesse intervalo de tempo. Vou usar a mesma ideia. Área numericamente igual à distância percorrida. Logo, aqui, ó, a minha distância percorrida vai ser numericamente igual a base vezes altura dividido por 2. Vamos buscar no gráfico? Base, 30. Altura, 30. Então, venho aqui, ó, a minha distância percorrida será 30 vezes 30 dividido por 2. Isso vai me dar 900 dividido por 2. E eu tenho aqui, ó, 450 metros. Então, o meu corpo, o meu móvel, durante esses 30 segundos de movimento, com esta variação de velocidade, ele alcançou 450 metros. Bora então construir o gráfico. Vamos lá. Em 30, ele estava em 450. Tá aqui, ó. Mostrei. Vamos pensar. Gráfico, espaço-tempo. Quando a gente pensa num gráfico espaço-tempo no Move, esse gráfico está associado a essa função horária aqui, ó. Que é a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado. Olha o que é que acontece com essa função. O espaço está em função do tempo a uma potência 2. Então, isso aqui caracteriza uma equação do segundo grau. E quando a gente pensa em equação do segundo grau, toda a configuração gráfica de uma função quadrática é uma parábola. Então, obviamente, esse gráfico ST aqui tem que ser uma parábola. E aí a gente vai ter um linkzinho lá na matemática importantíssimo. Toda vez que eu penso em uma parábola, a parábola ela tem duas situações. Ou ela tem uma concavidade para cima, ou ela tem uma concavidade para baixo. Quem vai definir essa concavidade? O A da minha função do segundo grau. Aqui é o A também, ó. A positivo, parábola com concavidade para cima. A negativo, parábola com concavidade para baixo. Isso é só uma retomada, porque vocês já viram isso na videoaula com o professor Rafael. Então vamos para cá. De 0 a 30, de 0 a 30, eu tenho um movimento progressivo acelerado. Aceleração positiva, galerinha. Aceleração positiva, concavidade para onde? Para cima, ó. Carinha querendo rir. Tá aqui, ó. Tá? Depois, ele entra em outro movimento. 30 a 60. Opa, desculpa. 30 a 50. Ó, voltou no contexto de velocidade. Foi reduzindo a velocidade. Quanto ele andou nessa redução? Bom, a gente já sabe, porque a gente viu que no trajeto todo ele andou o quê? 750. Então, ele efetivamente aqui só andou 300. Então, eu venho para cá, ó, 750 no tempo 50. Pronto, beleza. Preciso montar agora o meu gráfico. Vamos para a mesma ideia daqui? É um move, tem que ser uma parábola e a concavidade está associada ao sinal da velocidade, é? Não, ao sinal da aceleração. Vamos para cá, ó. Aceleração negativa, concavidade para onde? Para baixo. Então, nesse trecho de 30 a 50, ó, essa é a minha concavidade. Foi o que a gente fez aqui. Uma questão onde nós abordamos gráficos de movimento uniformemente variado. Aqui nós abordamos gráfico do VT e gráfico ST. Tá, galerinha? Beijo, até a próxima.